Bom, pessoal, agora vamos lá dar uma olhadinha aqui no conceito para depois a gente poder praticar o exercício e colocar a mão na massa. Então já estou aqui no Photoshop para ser mais fácil eu ir demonstrando para vocês conforme a gente vai avançando aqui durante a aula. Então essa aula é a aula de proporções. Eu estou aqui com a imagem do Charles Bargue, que é o cara que vai guiar a gente aqui durante essa aula. E vamos dar uma olhadinha aqui no conceito que a gente vai ter aqui para poder explorar depois, tá? Então, como conceito, eu trouxe algumas coisas que eu já falei disso naquela aula iniciática. Caso você esteja nesse ponto e ainda não assistiu aquela aula ela é importante, tá? Porque eu falo sobre observação nela. Às vezes pode parecer, pô, é uma aula gratuita. Não, ela é uma aula que faz parte do contexto do curso, tá? Eu tirei aquela parte que eu usava na minha primeira aula, deixei ela separadinha e agora lembrando que ela é importante também, tá? Então, trazendo um pouquinho do conceito que tem lá na aula iniciática, basicamente o que a gente vai trabalhar nessa aula é a questão das medições. Lembra dessas duas imagens dos dois carinhas, né? Aquela imagem clássica do artista com um pincel ou com um lápis fazendo medições, né? Então, no momento onde ele tá estipulando aqui uma determinada medida, vou fazer aqui umas anotações. Ele está falando que, bom, na telinha dele lá, quando ele for praticar, ele está falando que a altura desse lápis é a altura que ele vai estipular ali a parte de cima do tronco do rapaz aqui, né? Então o carinha vai estar começando a ser criado aqui, né? E aí, se ele for levar essa medida para as outras áreas, ele começa a ter o restante da observação dele num primeiro momento de sketch e assim por diante, tá? Então a ideia aqui da medição é simples e a gente vai utilizá-la bastante no exercício, tá? Aqui eu também me baseei um pouco numa aula de Schoolism, tá? Para quem quiser depois dar uma olhada, do Jonathan Hardest. É uma aula bem legal, ele fala sobre, basicamente o curso dele é sobre realismo, tá? Então eu trouxe um pouco do conceito que ele usa no realismo, lembrando que quando a gente parte para essa pegada mais realista, aqui ele está usando um exemplo do estudo Charles Bargue, a gente vai fazer algo parecido também, e aqui ele está a reprodução, o estudo dele. Dentro do realismo, é claro que existe uma preocupação bem grande em reproduzir a realidade da maneira que a gente está vendo. Claro que tem o toque do artista, tem a manipulação, mas ele tenta ser o mais fiel possível. A gente vai trabalhar com as medições aqui, com proporções, mas a gente vai tentar chegar em algo bem próximo do que a gente está observando, mas o curso não se pauta nisso, tá? O objetivo no curso não é ter essa linha realista, tá? A gente fala sim, sempre da observação, como eu já falei algumas vezes, é o norte do nosso curso aqui, a observação, mas não necessariamente dentro dessa proposta de realismo. Com o tempo, cada um vai direcionando para a linha de trabalho que quer seguir, tá? Lembrando que a observação é o nosso sustentador aqui, mas não vamos para a pegada do realismo, tá? Então, eu só trouxe um exemplo de algo que a gente vai fazer também ali como estudo, e aqui algumas imagens do Charles Bargue. Eu estou disponibilizando, peguei na internet um PDF com todo esse material dele, é um material bem antigo, mas é bem legal, tá? Depois vocês vão ter aí para baixar para vocês. Separei algumas imagens também. Aqui um estudo de medição. Lembrando que outra coisa, né? A gente está vendo aqui uma linha de construção, deixa eu pegar um layer aqui. Então, a gente está vendo aqui uma linha de construção e essa linha de construção evolui para uma coisa um pouco mais refinada, tá? Mas não pode esquecer uma coisa. Para ele chegar nisso aqui, na etapa número 1, ele está vendo lá na frente dele ou um desenho ou uma escultura, tá? Para que ele possa reproduzir isso e depois evoluir para isso, tá? É que quando a gente vê isso, dá uma enganadinha, a gente acaba esquecendo em alguns momentos que esse é o ponto final, né, da etapa aqui, né? Então vamos colocar aqui 1 e 2, tá? Mas se a gente quiser deixar mais claro ainda, eu vou colocar assim, ó, tirar aqui o 1, tirar o 2. Então aqui o 1 é o objeto real ou um desenho ou uma imagem que ele esteja trabalhando. O 2 é a linha de construção e o 3 é a finalização, tá? Então não vamos confundir, quando a gente vê esse processo para cá, a gente esquece que ele não está criando aqui, tá? Ele está trazendo de uma observação, tá? É o que a gente depois vai explorar um pouquinho. E ele também tem na parte final do PDF um material bem legal de
de figura humana, tá? E é legal que, o que eu acho curioso do traço é que ao mesmo tempo que tem essa coisa um pouco mais rígida da linha de construção, ele também é fluido, tá? Ele existe movimento nas figuras, tá? Isso é bem legal, tá? Tem alguns livros de anatomia, de alguns artistas e autores mais antigos, que tem alguns que tem uma pegada um pouco mais solta e tem alguns que tem uma linha meio enrijecida, assim, endurecida. Para estudo ali de músculo é um negócio legal, mas pensando em gestual, é legal a gente buscar essa coisa um pouco mais fluida, tá? Como eu falei na introdução, essa aula a gente não vai explorar muito essa coisa gestual solta, a gente vai ficar um pouquinho mais nisso aqui de construção, tá? Mas lembrando que vocês podem explorar várias coisas para estudar, né? Tem os pequenos princípios que a gente consegue usar para qualquer um desses caminhos, aí vai de cada um também explorando isso, tá bom? A gente vai seguir aqui uma linha e vamos explorando e vamos ver como isso vai caminhando, tá? Depois eu trouxe aqui mais um exemplo dele. Como é que a gente aplica, o que eu penso na hora que eu estou construindo, né, uma observação, seguindo a ideia das proporções. Então eu trouxe aqui alguns parâmetros aqui para a gente poder ter alguns conceitos para a gente poder usar como parâmetro. Então o primeiro deles, o mais clássico, é medição, linhas horizontais, verticais e ângulos. O Jonathan Hardist, lá do curso da Exculismo, ele fala bastante disso, dessa importância dessas linhas, principalmente linhas em ângulos também, né? Então o que ele quer dizer com isso? Então a gente vai ter bastante elemento para a gente trabalhar, né? Linhas retas, pensando nas proporções e também em ângulos, tá? Aqui eu posso fazer na mão mesmo. Nesse caso, quando a gente faz na mão, é interessante a gente soltar um pouquinho a mão na tablet aqui, no equipamento que você estiver usando, e tentar linhas mais rápidas e mais fluidas, tá? Porque se a gente começar a fazer um pouco devagarzinho, assim, a tendência é que a nossa linha vá quebrando, né? Então é legal sempre quando a gente pensar, trazendo um pouco ideia até meio de gestual, é pensar em linhas mais rápidas. Isso é uma coisa que vocês vão pegando com o tempo, tá? Mas é legal já começar a pensar. E aí tem uma coisa bem importante, tá? Vamos fazer aqui, criar um layerzinho novo. Imagina aqui, vou fazer um desenho bem bonito de uma mão, tá? Ó, uma mãozinha aqui, tem um polegar aqui, tá? Então tem uma mão. E essa mão ela vai estar segurando uma canetinha, tá? Digital aqui. Pontinha dela aqui, tá? Só para ilustrar aqui o que a gente está fazendo. Então, tem uma coisa bem importante de a gente pensar, é o seguinte, dependendo do equipamento que você está usando, eu vou assumir que a grande maioria vai usar uma mesa digitalizadora, tá? Que você está olhando para o monitor e desenhando nesse outro equipamento. E geralmente o tamanho delas é um pouco reduzido, né? Algumas pessoas têm um tamanho médio, outras têm um grande, mas a grande maioria usam tamanhos mais reduzidos. Então o que acaba acontecendo? Você tem uma área de trabalho pequena, né? E a gente acaba colocando um eixo de rotação no nosso pulso aqui, tá? Então o que acaba acontecendo? A gente vai fazendo esse movimento aqui, tá? Vou até fazer aqui uma seleçãozinha para mostrar isso quase que animado, olha só o grande recurso, tá? Então a gente está sempre trabalhando assim, ó, tá? Então isso tem um porém. Primeiro, a gente pode gerar pinceladas meio curvas ou linhas curvas, tá? E a gente trava o nosso movimento e esse movimento fica curto. Se a gente vai lá na galera que pinta tradicional, com pincel, existe o conceito da gente trabalhar, eu vou fazer aqui, e vai ser um braço curto, tá? Um braço curto, e aqui vamos fazer de conta que é o ombro, olha só que super anatomia. Tá? Então existe um conceito da gente movimentar tanto o nosso cotovelo aqui, o braço como um todo, ou, né, já pensando aqui no movimento mais do ombro, tá? Então ter um trabalho de rotação aqui como um todo, tá? Então, talvez a questão do ombro seja um pouco exagerada na proporção de tamanho que a gente está usando, mas é importante vocês soltarem um pouco essa ideia de ficar só fazendo coisa no pulso. Experimentem deslizar a mão de vocês para conseguir essas linhas mais contínuas, como eu estou fazendo aqui. Tá? Então só na hora que a gente solta e realmente movimenta o nosso braço é que a gente tem uma tendência de conseguir que essas linhas
se completem, tá? Tem vários exercícios de linhas aí, a gente vai mais para frente fazer alguns deles, por enquanto não, tá? Mas lembrando que esse movimento de braço, né, descola um pouquinho, destrava um pouquinho o pulso, né, deixa ele encostado na tablet, mas faz ele deslizar e não só o movimento desse eixo do pulso, tá bom? Então experimentem isso aí também, tá? Então voltando aqui nas anotações, então ele fala dos ângulos, né, que eles são importantes. A gente pode usar, no caso do Photoshop, um recurso de, eu posso colocar um pontinho, eu seguro o Shift e aonde quer que eu vá, ó, eu vou dando cliques, eu consigo estabelecer linhas, tá? Então, ó, cliquei aqui, Shift, e eu fico segurando o Shift e clicando, ó, ele vai fazendo linhas retas aonde eu quero, tá? Às vezes ela sai falha porque eu estou usando a pressão, tá? Já já falo da parte da ferramenta. Mas, de novo, ângulos são importantes, tá? Outra forma que a gente pode usar é a própria ferramenta de linha do Photoshop, tá? Que ela pode auxiliar a gente aí nessa parte. Além disso, vamos deletar aqui, espaço negativo, tá? Então o que seria esse espaço negativo? Eu tenho uma determinada área, vamos supor que eu queira ali trabalhar aquele rosto, tá? Eu vou estabelecer ele dentro de uma estrutura, tá? Para eu não ficar com o desenho tão solto e eu me perder, até para eu poder exemplificar o que eu quero. Então eu tenho uma estrutura onde eu vou começar ali, aqui é a testa, né? Tem a parte aqui dos olhos, aí vem aqui a parte do nariz, aí tem um lábio aqui, o outro, né? Estou fazendo aqui mais rapidinho, parte do queixo e vem para baixo aqui, tá? Então assim, eu fui pensando em desenhar essa estrutura, mas eu posso usar também esse parâmetro externo, eu não preciso pensar só o que eu estou vendo daqui para dentro, tá? Eu posso me utilizar, por exemplo, eu coloquei essa estrutura aqui, eu posso começar a usar ela como um parâmetro de observação, pensando nisso aqui, ó, tá? Então essa é a minha referência que me ajuda também a encontrar as coisas. Eu posso usar isso aqui também, né? Então, em vez de eu pensar que estou fazendo a parte do pescoço, não, eu tenho aqui uma linha que se encontra aqui, e aqui eu já começo a estabelecer relações de tamanho, de proporção, de altura, de largura, tá? Então, essa ideia do espaço negativo é que, ao mesmo tempo que eu estou olhando para uma vertente de observação aqui de proporção, eu também estou olhando para o lado do vazio ali, tá? Que é o espaço negativo. Tá? Então, se utilizem também dessas áreas para ter noção de altura, de largura, tá? Não só o objeto em si que a gente está observando. Mais um conceito que tem ali, composição ou enquadramento. Claro, composição é algo bem vasto, bem amplo para a gente poder explorar, mas essa simples ideia que eu fiz aqui, ó, então eu vou pegar aquele exemplo que está solto, tá? Desse elemento do rosto aqui, ó. E no momento que eu coloco ele dentro de um enquadramento, eu começo a trabalhar um pouquinho, como que eu posso enquadrar? Né? Então eu vou fazer aqui, de repente, o rosto seguindo, vou colar aqui o nariz, a boca aqui, queixo, pescoço. Será que é uma boa eu fazer isso? Né? Será que como composição isso aqui vai funcionar? Né? Será que de repente, ao invés disso, não é melhor eu puxar isso para cá e fazer como eu tinha feito inicialmente? Né? Eu vou colocar ele aqui, nariz, boca, queixo. Né? Será que isso aqui não é mais interessante em termos de composição? Será que isso aqui não é ruim? E isso aqui começa a ficar mais interessante? Né? Por quê? Porque tem um respiro, né? Tem uma área, tem um equilíbrio aqui. Não está exatamente central, nem precisa estar central, mas eu até tenho um elemento que, se eu me pautar pelo eixo do centro, ó, ele tem um overlap aqui, que seria um termo de algo que sobrepõe a área central aqui, nesse princípio, tá? Aqui já não, né? Aqui o meu respiro está super curto, né? Então a tangente aqui, né? A ponta do nariz colada com a borda aqui não é algo interessante, a gente tem que tomar cuidado com essas tangentes aqui. Tá? Então a gente começa, de certa forma, a brincar um pouco de composição também. Um pouco intuitivo ali, mas dá certo, tá? Como estudo, funciona super bem. Tá? Então a composição, nesse sentido de enquadramento, ela também ajuda a gente a trabalhar a questão dessas proporções. E depois, mais um elemento aí,
que é linhas e formas. Então, linhas, nesse sentido, como eu falei, né, horizontais, verticais, como que elas se completam, como que elas se encaixam, né, ó. E também a questão de formas. O que seria o significado de formas aqui? Quando eu trouxe aquela ideia ali de ter um elemento enquadrado, vamos pegar aqui um vermelho, né? Imagina que isso aqui, ó, na hora que eu estou desenhando, eu estabeleço e começo a visualizar que ele tem uma forma X, tá? Então eu posso vir aqui, ó, vou trazer ele para cá, ó. Então a forma do meu espaço negativo é essa, né? Assim como se eu quiser pegar aqui, ó, eu tenho uma determinada forma que parece aqui uma forminha geométrica. E assim por diante. Se eu quiser pegar pela linha interna de sombra, ó, esse cara aqui, ele tem essa forma aqui, tá? E são formas que são bem características ali, né? Às vezes a gente pode até brincar, e o Jonathan Hardis faz isso no curso dele, que ele dá nome, assim, essa forma aqui, por exemplo, parece, sei lá, uma baleia, tá? Então ele vai e utiliza disso. É uma brincadeirinha, mas é um negócio que você começa a pensar um pouquinho na hora que você está trabalhando. Aqui, ó, a boca, ela tem uma forminha, tá? E é uma forminha única. E na hora que, por exemplo, você quer levar essa forma para um tamanho, uma proporção diferente, eu vou lá e falo, ó, eu já sei que essa forma, ela tem que ter um pouco dessa característica aqui, ó. Então, aquela forma ali que eu peguei desse elemento aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu sei que não tem nada a ver com aquela parte, né? Essa outra forma aqui, se eu quiser trazer ela para cá, eu sei que ela tem aqui uma linha, aqui ela desce, aí ela vem para cá, e ela vem um pouquinho para cá, tá? Então eu começo a identificar essa forma na hora de trazer. Então no final das contas vira um grande quebra-cabeça, né? São formas que se encaixam em formas e a gente vai expandindo isso aí e construindo a nossa observação, tá? Então são pequenas coisas que elas já estão embutidas na hora que a gente observa, né? São coisas que, pegando esse conceito, você vai entendendo e vai comparando o que é maior, o que é melhor, o que é menor. Mas aqui a gente pelo menos pode pontuar que tem a preocupação das horizontais, verticais, de ângulo, pensar no espaço negativo, pensa na composição, num sentido ainda simples, mas funcional, e a ideia de linhas e formas e como é que essas coisas se encaixam, tá? E aí com isso a gente consegue aplicar isso na hora que vai fazer o exercício, na hora que vai observar, na hora que vai construir qualquer coisa nesse parâmetro utilizado aí na observação.